Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lopes e hoje eu vou fazer aqui uma revisão de direito administrativo de um assunto que é bastante importante, que é a organização administrativa e responsabilidade civil do Estado, de modo que eu espero poder ajudar você com esse importante desafio. Maravilha? Essa é uma revisão que eu vou gravar aqui no canal sobre alguns temas, uma vez que o direito administrativo tem sido objeto de vários certames públicos por aí. E também, para você que está na faculdade de Direito, enfim, é curioso sobre o tema, eu espero esclarecer da melhor forma possível. Meus amigos, vou começar então com a temática da organização administrativa, que é uma temática bastante interessante porque fala sobre a organização do Estado brasileiro, da administração pública brasileira. E o primeiro grande ponto a ser destacado aqui é a questão da soma de conceitos de desconcentração e descentralização administrativa. A desconcentração administrativa, ela tem que te lembrar a uma ideia de ser anticoncentração. Concentrar é colocar todo o polo de poder num lugar só. Desconcentrar significa, então, dentro da administração direta, ir dividindo esse poder. Imagine o seguinte: você tem a Presidência da República, você tem o Ministério da Justiça, você tem o órgão Polícia Federal e assim por diante. Esse processo todo dentro da desconcentração administrativa é vinculada à administração pública direta. Então eu vou criando órgãos públicos dentro da administração direta para ir diluindo o poder do órgão central, que seria a Presidência da República. Perfeito? Então, entendam isso. Essa é uma ideia que vai crescendo. Eu vou dentro da administração direta, criando novos órgãos. Perfeito? Até aqui tudo bem. Então, na administração pública direta, eu tenho um vínculo de hierarquia entre os órgãos. Então, se o Ministério da Justiça dá um ditame, é evidentemente que dentro das funções administrativas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, deve-se observar o cumprimento. Perceba que aqui nós não estamos falando da Polícia Federal enquanto polícia judiciária. Nós estamos falando aqui de funções administrativas. Por outro lado, a descentralização administrativa tem que te remeter a uma ideia diferente. A descentralização administrativa, em uma das suas formas mais famosas, que é a por outorga, porque eu ainda tenho outras formas, mas a que nos interessa aqui é a por outorga, eu crio entes da administração pública indireta, ou seja, eu crio pessoas jurídicas novas com personalidade jurídica própria e com alguma autonomia para que elas possam exercer atividades específicas de Estado. Então, dos 4 entes da administração pública indireta que nós conhecemos são autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas. Vou fazer uma rápida review aqui dos principais pontos de cada uma delas para você não se esquecer que são coisas muito importantes. Vamos lá. As autarquias são do direito público, os entes da administração pública direta, e mais são vinculadas ao regime jurídico de direito público. Então quero que você lembre disso. As autarquias são as entidades de direito público a que melhor representam esse regime, porque tem todas as prerrogativas de direito público, assim como todas as limitações. Então, as autarquias são obrigadas a observar a licitação. Os servidores públicos das autarquias, à exceção de algumas delas, dos seus agentes superiores, são servidores públicos com regime da estabilidade, são estatutários. Você ainda tem a observância do concurso público, já falei do procedimento licitatório. Você tem uma série de exercícios específicos das autarquias quanto ao regime do direito público, por exemplo, a sua criação e aquisição da personalidade jurídica por esta, a partir da sua criação por lei específica. Então perceba que as autarquias têm todos os ditames dos regimes de direito público. Perfeito? Show de bola. Mas existem duas espécies aqui
Uma em especial que eu gostaria de destacar, dentre as autarquias, que são as agências reguladoras. Essa é uma importação do direito americano, do direito norte-americano, estadunidense, de que as agências reguladoras aqui no Brasil são autarquias com poder de polícia mais apurado. Então, são autarquias que, no exercício de uma determinada face do poder de polícia, tem essa função, sobretudo, de fiscalização e de imposição de sanção. Os 3 exemplos mais comuns que a gente tem são Anvisa, CVM e CAD. Anvisa, vigilância sanitária, o CAD no combate contra a concentração econômica e a CVM no mercado de capitais. Todas elas têm uma coisa em comum, que é aplicar sanção. Então elas aplicam sanções nas bases em que atuam. Então, por exemplo, o CAD aprova se determinada operação societária pode ou não acontecer. Ou seja, faz um exercício preventivo. Se o CAD vê alguma infração à ordem econômica ali, que pode ser resolvida administrativamente, ele vai lá e aplica uma multa. Da mesma forma que a CVM também faz isso. Se vê alguma conduta ilícita no mercado de capitais, e aqui a gente está fazendo julgamento de crime, mas só de ilícito civil, que viola as regras do direito administrativo, eu vou aplicar uma determinada sanção e a Anvisa faz a mesma coisa. Então todas elas têm um caráter preventivo e um caráter combativo, sancionatório. Perfeito? Acho que ficou bem claro. Depois nós vamos para as sociedades de economia mista e empresas públicas. Não custa você lembrar algumas diferenças importantíssimas entre elas. A primeira, as sociedades de economia mista são obrigadas a se formarem nos ditames da Lei 6.404 de 76, ou seja, toda sociedade de economia mista tem que ser uma sociedade anônima. Não, assim, mas a Lei 6.404 fala das sociedades comanditas por ações. Poderia ser assim? Não. Só sociedade anônima. Perfeito? As empresas públicas não têm esse vínculo. Então, eu não tenho, ainda que a maioria delas seja sociedades anônimas, não tem essa obrigatoriedade de tipo societário específico. Além disso, as sociedades de economia mista têm o seu controle acionário na mão do Estado. E a menor parte do capital social é da iniciativa privada. Nas empresas públicas, 100% do capital social é do ente da federação. Então, por exemplo, pensar aqui no exemplo, a Caixa Econômica Federal tem 100% do seu capital social na mão da União. Perfeito? Eu tenho, então, uma outra característica importante, mas que agora servem para as duas. Primeiro, eu tenho um regime licitatório comum elaborado na lei das estatais. Então, perceba que existe uma lei própria que a gente chama de lei das estatais, que regula o regime licitatório para essas, tanto para a sociedade de economia mista, quanto para as empresas públicas. Isso é importante, merece até um tema de um vídeo próprio, essas peculiaridades do regime licitatório de uma e de outra. Perfeito? Além disso, eu ainda tenho em comum uma divisão. Eu tenho sociedades de economia mista que prestam serviço público e tem sociedades de economia mista que lidam com atividade econômica. De modo que eu tenho empresas públicas que são prestadores de serviço público e tenho empresas públicas de atividade econômica. Se eu disse para você que a sociedade de economia mista, se a autarquia era, dentre os entes da administração pública, a que mais, da administração pública indireta, a que mais se aproximava do regime de direito público puro, aqui eu tenho o exato inverso. As sociedades de economia mista que exercem atividade econômica são, dos entes da administração pública indireta, as que mais se aproximam do regime jurídico de direito privado. Perceba? Por outro lado, que a sociedade de economia mista que exerce atividade econômica não tem um regime 100% privado. Muito pelo contrário, ele tem algumas faculdades, é claro, do regime de direito público. Por exemplo, observância de concurso público, obrigatoriedade de licitar em algumas situações. Eu não tenho um regime jurídico 100% privado, mas também não tenho um regime jurídico 100% público. Perfeito? Além disso,
e aí a gente vê um ponto de diferença, as que prestam serviço público têm imunidade tributária. Entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal. E as que exercem atividade econômica, por outro lado, não possuem a imunidade, uma vez que seria até um âmbito de concorrência desleal, porque as sociedades de economia mista que exercem atividade econômica lidam diretamente com o mercado privado. Feito? Ele tem que lembrar que o Estado brasileiro só se veste de Estado empresário se for para preservar a segurança nacional ou para observar o interesse público. É o que diz o nosso texto constitucional. Maravilha? Então vamos para agora as fundações públicas. As fundações públicas são quase que um ente social da administração pública indireta. Elas têm, em geral, uma finalidade social. A doutrina vai debater se a Constituição quis ou não quis. O que interessa é o seguinte. A professora de Pietro é muito clara ao dizer que é uma opção da administração pública manifestar se aquela fundação pública criada é de direito público ou de direito privado. Perfeito? Então, fique com esse entendimento. Não é uma decorrência lógica de uma lei anterior ou enfim. As fundações públicas de direito privado são uma realidade e em razão disso, isso tem que ficar bastante claro, e em razão disso é uma opção da administração pública ao criar uma fundação pública, se ela vai ser uma fundação pública de direito público ou uma fundação pública de direito privado. Perfeito? Independentemente da natureza jurídica, fique sabendo que elas são entes da administração pública. Perfeito? Um exemplo bastante claro disso é que as fundações públicas de direito privado talvez lidem com alguns pontos que não seriam de tanta influência do Estado assim. Então, a gente vê algumas fundações públicas de direito privado apoiando canais de televisão que exploram a atividade cultural. Perfeito? Então, é isso que você tem que perceber bem. E você tem, por outro lado, fundações públicas de direito público que lidam com alguma facilidade, e são criadas para isso, com questões sociais extremamente importantes. Perfeito? Então, fique com essa ideia de que a fundação pública ela é diferente da fundação privada e ela tem mais um detalhe. No pensamento do professor Carvalho Filho, José dos Santos Carvalho Filho, não existe a necessidade de fiscalização pelo Ministério Público das fundações públicas. Então, você já sabe que o Código Civil obriga que as fundações privadas sejam fiscalizadas pelo MP. O professor Carvalho Filho entende, por outro lado, que não há necessidade dessa fiscalização nas fundações públicas de direito público. Perfeito? Então, nós falamos aqui então da administração direta e indireta. Só vou fazer mais uma ressalva. Quando a gente fala de descentralização territorial, essa é uma outra modalidade de descentralização. A descentralização territorial tem que te lembrar uma ideia de território. Lembra aqueles territórios que são previstos na Constituição? Que você pode criar município em territórios e que ainda não existem no Brasil? Perfeito. Então, se algum momento, a União quiser criar um território, a natureza jurídica do território é de autarquia. Fique sabendo disso. Perfeito? Muito bem. Bom, vamos então falar um pouquinho de responsabilidade civil do Estado. Eu preciso que você lembre que a responsabilidade civil do Estado no regime constitucional atual do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é da responsabilidade objetiva. Quais são as exceções? A principal exceção de todas é as sociedades de economia mista que prestam serviço público. As sociedades de economia mista que prestam serviço público, sociedades de economia mista que não prestam serviço público, sociedades de economia mista que exercem atividade econômica, elas, de forma alguma, quando eu falo de forma alguma, é de forma alguma mesmo, porque isso é expresso no texto constitucional, elas não têm responsabilidade objetiva, mas sim responsabilidade subjetiva. Ou seja, é objeto de análise, quando a gente vai avaliar a responsabilidade, os elementos subjetivos, culpa e dolo. Responsabilidade objetiva, não. Responsabilidade objetiva é muito claro.
ao dizer que eu preciso analisar a conduta, o resultado e o nexo de causalidade. Perfeito? Então, o Brasil adota a teoria do risco administrativo, correto? Sim, daí a noção de responsabilidade objetiva. Mas o Brasil adota a teoria do risco integral? Ou seja, eu tenho alguma hipótese em que o ordenamento jurídico brasileiro adote essa teoria do risco integral? Quer dizer, o Estado vai ser responsável de qualquer forma? Assume integralmente o risco? Sim. De onde que isso veio? Por uma questão bastante simples. Existem dois exemplos muito claros da aplicação da teoria do risco integral no ordenamento jurídico brasileiro. O primeiro é dano ambiental. Perfeito? E o segundo são os danos nucleares. Show de bola? Lembra dessas duas exceções. Suicídio e morte de preso dentro da cadeia. Qual é a natureza jurídica da responsabilidade? O Supremo já reconheceu, inclusive com repercussão geral reconhecida, que se trata de responsabilidade objetiva da administração pública. Porque o Estado tem que manter o cidadão incólume contra outros ou contra ele mesmo enquanto ele for privado de liberdade pelo próprio Estado. Perfeito? Responsabilidade objetiva. Responsabilidade civil do Estado por cometimento de detento que foge da cadeia e comete crime na rua, né? Depois que ele fugiu. O Supremo entende o seguinte, que em regra a responsabilidade seria objetiva. Contudo, se houve um decurso de tempo muito grande entre a fuga do sujeito e o cometimento do crime, não há responsabilidade, uma vez que o Estado não seria um garantidor universal. Então, eu quero que você lembre bem desses exemplos, porque esses exemplos vão fazer diferença na sua prova. Só um outro detalhe importante. Tem que lembrar que o Brasil hoje adota a teoria do órgão. Na verdade, modernamente se adota a teoria do órgão. O órgão público, e aqui eu estou falando de administração pública direta, alguns deles têm capacidade judiciária, mas não têm capacidade processual por não terem personalidade jurídica. Além disso, gozam de prazo em dobro para responder caso estejam em juízo. Isso é importante destacar porque entram na lógica da Fazenda, quando representadas, evidentemente, pelas pessoas jurídicas responsáveis, pelos órgãos responsáveis pela representação judicial. Então imagine o seguinte, que a Secretaria de Administração de um determinado município é demandada. Na verdade, quem vai realizar essa defesa é a Procuradoria do município. E quem vai ser demandado, evidentemente, é o município, porque o órgão, secretaria, não tem personalidade jurídica. Diferente acontece com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, existe súmula do Supremo nesse sentido, é de que ela não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade processual por ter personalidade judiciária. Então, ela pode estar em juízo para defender seus próprios interesses institucionais. Além disso, os órgãos se submetem a uma divisão orçamentária própria, na qual a União submete cada um desses órgãos. Então imagine o seguinte, a União faz um plano para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Educação, respeitando os limites constitucionais e respeitando as imposições constitucionais, respeitando também o que diz a própria lei e o que o governo naquele momento vai entender que é a prioridade no país. Então, você tem que entender bem isso para você não esquecer. Maravilha? Então, os órgãos não têm personalidade jurídica em regra. Os órgãos públicos. Meus amigos, espero que esses pontos tenham servido para a sua revisão. Eu sigo à disposição. Entre em contato comigo nas minhas redes sociais, @lclox, LOQUS é o meu Instagram. Pode me mandar um direct por lá. Peço encarecidamente que você deixe seu like, se inscreva no canal, faça um comentário. Eu sigo à disposição e um forte abraço.